Vamos lá, galera. Terceiro passo da venda. Então, a gente sabe que o primeiro é o bom humor, é o sorriso, a simpatia. O segundo passo é a sondagem, é onde a gente vai coletar as informações. E após a gente coletar as informações, a gente entra no terceiro passo da venda, que é o oferecer sem perguntar. Esse passo, na maioria das vezes, os vendedores se atrapalham, porque eles não entendem muito bem o que é o oferecer sem perguntar. Todo cliente, ele já tem uma negação de achar que todo vendedor vai forçar alguma coisa e vai empurrar alguma coisa que ele não precisa. Isso aí é natural. A gente, quando entra numa loja, já pensa nisso. Então, o cliente, ele já vai estar totalmente negativo. Se a gente pegar um produto aqui e tentar oferecer para ele, ele vai dizer não de cara, porque ele não está ali para comprar. Muitas vezes ele entrou para comprar uma película e o vendedor pega o produto direto e já quer mostrar para ele. É ali onde entra o oferecer sem perguntar. Fez a sondagem? Como que eu ofereço sem perguntar? Então, tendo as informações para o cliente, eu vou fazer o cliente imaginar a solução do problema dele, e essa solução que ele está imaginando, na maioria das vezes, é um produto que eu tenho dentro da loja. Então, olha a magia do negócio. O cliente falou para mim que ele está com um problema, que quando ele está escutando, quando ele está jogando, vamos dar esse exemplo, quando ele está jogando, o fone dele não consegue isolar o som. Então eu fiz a sondagem, ele falou que joga, a gente começou a perguntar de jogo, ele falou que estava com um problema, olha o poder da sondagem, e o fone dele não consegue isolar. O que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho um fone da JBL dentro da loja, que é um fone gamer. Vamos dar um exemplo, o JBL Quantum 200 gamer. Então, o que eu vou oferecer sem perguntar? Eu vou falar para o cliente, vou falar, olha, uma das melhores marcas para fone é JBL. Lá na casa do meu primo, aí eu vou contar uma historinha. Oferecer sem perguntar é contar história. Algumas histórias são reais, coisas que aconteceram, e algumas histórias eu vou estar contando para o cliente para justamente conseguir fazer esse oferecimento sem perguntar. Ó, lá na casa do meu primo, ele também tinha essa dificuldade e o cara comprou um fone novo. Comprou um fone de quanto da JBL e ele falou só coisa boa para mim. Falou que o fone isola o acústico, que o fone é perfeito para jogo. E pensa do que joga, pô, esse fone ia ser legal para ti, né? O cliente, ele vai começar a imaginar, mas olha onde está a magia do negócio. Eu falei da solução do problema dele, criei uma história muitas vezes, mas eu não fui lá na minha partilheira, peguei o meu produto e comecei a oferecer, porque se eu fazer isso daí, o cliente vai correr. Então eu vou passar o meu conhecimento para o cliente para resolver esse problema dele e depois eu vou pegar o meu produto. Isso vai vir lá no quarto passo da venda que eu vou explicar para vocês. Então, o terceiro passo da venda é oferecer sem perguntar. É falar de benefício, é fazer o cliente imaginar sem pegar o produto e começar a oferecer. Porque se a gente pega e começa a oferecer, o cliente vai dizer não. Mesmo que ele precise, mesmo que ele queira, ele vai entrar na negação. A grande beleza da venda é justamente entender isso, que venda é um processo. Então a gente precisa entender a parte positiva, a parte negativa, entender como as pessoas funcionam e conseguir explicar de maneiras que elas não achem ofensivas. A venda é isso, o cliente acha ofensivo tudo. Qualquer gesto, qualquer mexida, qualquer coisa que a gente fala, já é ofensivo, já quer me vender, já não vou comprar. Então a gente precisa oferecer sem perguntar, precisa fazer esse oferecimento naturalmente, falar do produto sem muitas vezes ter ele na mão, para que entre na cabeça do cliente e ele comece a desejar o produto. Eu vou tentar fazer uma explicação bem básica. Quando o cliente entra na loja atrás de um produto em específico, vamos dar um exemplo, o cliente entrou atrás de um relógio. Esse cliente, ele já viu esse relógio ocultamente, muitas vezes em anúncio no Instagram, na TV, no braço de alguém.
Essa é ditamente o oferecer sem perguntar, porque o amigo dele que tem o relógio, que mostrou para ele, falou bem do relógio, ele está oferecendo sem perguntar inconscientemente. Ele está fazendo o amigo dele desejar o relógio, está fazendo o amigo dele querer ter o relógio inconscientemente. Então ele está oferecendo sem desejar. A gente trazendo isso para venda é a mesma coisa, é a gente lidar com o cliente com a amizade, falar do benefício, falar das qualidades do produto, mas sem deixar entender que a gente quer vender. É óbvio que a gente quer vender, porque eu preciso bater meta, a gente precisa bater nossa comissão, mas o cliente não pode perceber isso daí. A gente não está enganando o cliente, a gente está usando estratégias para que ele veja, para que ele tire esse bloqueio de vendedor é ruim, de vendedor é malandro, de eu não vou comprar, e ele comece a ver realmente a realidade, porque às vezes o cara está sofrendo com um fone ruim, sendo que ele poderia investir num fone bom e não se incomodar, mas se eu falo isso direto, eu perco a venda. Se eu utilizo o terceiro passo da venda, que é oferecer sem perguntar, eu chego muito próximo do cliente e do interesse. A grande sacada é o interesse, é fazer o cliente ter interesse. Então, chegou no terceiro passo, ofereça sem perguntar. Primeiro, bom humor. Segundo, fazer a sondagem para ter a informação. E o terceiro é falar do produto sem ditamente estar oferecendo. Oferecer sem perguntar. O nome do terceiro passo já diz o que tem que ser feito.